Vou, então, agora falar mais uma técnica chamada de prática distribuída. Galera, ela é muito parecida com a da repetição espaçada, tá? Na prática, alguns autores, inclusive, falam que é a mesma coisa, só que meu foco aqui vai ser uma com relação ao aprendizado, outra com relação à revisão. Porque a prática distribuída, a ideia é o seguinte: você aprende mais uma coisa quando você distribui ela ao longo do tempo. Tem vários estudos que mostram o seguinte: se eu pego um aluno e falo para ele, olha só, você tem que aprender, sei lá, não, a, morfologia, é um assunto de português, morfologia, um assunto pesado até. Pum, pá, em uma semana ele dá uma porrada, estuda tudo. Enquanto tu pega um outro aluno que pega um mês e meio, estudando um pouquinho cada dia, esse aluno que distribui, o que vai acontecer com esse aluno que distribui? Ele provavelmente vai ter que gastar mais tempo para estudar a mesma coisa. Por quê? Porque o processo de setup diário, você precisa dar uma voltada. Pensa o seguinte: se você estuda, você já deve ter percebido isso, você, de um dia para o outro, às vezes você vai estudar, dar continuidade na matéria, você gasta um tempinho ali lembrando, né, o que eu estudei, onde eu parei, pá. Tem um tempo ali que você gasta. E conforme isso vai passando, a coisa vai se acumulando, às vezes você gasta até um pouco mais de tempo dando essa voltadazinha e tal, para poder dar continuidade no estudo de alguma coisa nova. Isso, apesar de parecer uma perda de tempo, uma vez que você, né, você está tendo que volta um pouquinho, isso é processo de aprendizado e contribui para a fixação daquele conteúdo, para você entender aquilo melhor e para você não esquecer daquilo. Então, a prática distribuída significa o seguinte: se você quer finalizar uma matéria, por exemplo, eu quero fechar logo o direito constitucional, pá, cara, prefira distribuir direito constitucional ao longo de 2 meses do que pegar 3 semanas e só estudar direito constitucional. Você vai ter um resultado muito melhor se você distribuir ao longo de vários meses, várias semanas. Por isso que você monta, né? A gente já teve até uma aula sobre um ciclo, eu mostrei ciclo de estudos, né, da Receita Federal, do INSS. Por isso que você monta um ciclo de estudo em que você alterna várias matérias e distribui aquela matéria ao longo do tempo para que, né, você vai demorar mais para finalizar ela? Vai, mas você vai aprender melhor, vai ter resultados melhores. Essa é a ideia da prática distribuída, tá? Até porque as idas e vindas, a alternância entre o modo focado e o modo difuso, a alternância de matérias vai fazer com que você não apenas aprenda melhor, mas você tenha uma capacidade de suportar melhor essa jornada, tá? E aí a outra técnica é o seguinte: é a repetição espaçada. A repetição espaçada é muito bacana porque tem vários experimentos que pegam um aluno e faz o seguinte: olha só, você tem que lembrar de tal coisa aqui, vai fazer uma prova amanhã, pum, ou, sei lá, vai fazer uma prova semana que vem, né? Pum. E aí pega o aluno e na véspera, ou então na antivéspera, bota o cara para pegar aquele negócio e repetir 20 vezes. Pá, 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 pá. Outros alunos, eles fazem o seguinte teste: pega várias noites, não apenas na véspera ou na antivéspera, e ele vem várias noites repetindo isso, que seja 20 vezes também, só que ele divide isso em várias noites, por exemplo. E esses alunos que fazem a repetição espaçada, eles tendem a ter resultados muito superiores do que quem concentra tudo para, né, como se fosse uma memória de curto prazo ali, uma memória de trabalho para poder aplicar. Então, quando você faz o processo de repetição espaçada, o que você está forçando e fazendo no seu cérebro é o seguinte: você está ajudando ele a transpor o que a gente chama de memória de trabalho, de curto prazo, para a memória de longo prazo, para a memória que você consegue recuperar mesmo depois de muito tempo. Por isso que é importante o processo de revisão, você fazer de tempos em tempos e continuamente, não concentrar tudo num período, não concentrar tudo na véspera da prova, muito pelo contrário, vir fazendo isso ao longo de todo o teu processo de estudo. Por isso, para quem é aluno do Tropa, tu está sempre revendo o conteúdo. Tu tem momentos que o professor vai te orientar para poder revisar. Tu tem momentos que você vai fazer questões de assuntos que você já viu, porque você precisa fazer o processo de repetição espaçada, para que quando chegar lá na prova, esse conteúdo esteja fixado
como memória de longo prazo para você, ou pelo menos ajude nesse processo, né? Porque também garantido não é. A gente vai trabalhando dessa forma. A ideia da memória de trabalho, se você for parar para pensar assim, é como se fosse um malabarista. Pô, a memória de trabalho é o quê? Você pega aquilo ali, tá, né, com várias coisas no alto, levantando, na hora que você parar de prestar atenção, o troço cai. Quando que a memória de longo prazo é uma ideia de um grande galpão, um armazém, que, pô, muitas vezes, se você não organizar direitinho também, tu não encontra porcaria nenhuma, né? Tu não consegue ir lá achar onde está o bagulho que você quer pegar. Então, você também precisa fazer um trabalho de organização e de fixação do caminho que você precisa seguir para poder recuperar essa informação, tá? Então, acessar de tempos em tempos essa informação na memória de longo prazo é importante para você trilhar esse caminho e não esquecer mais. Por isso que é importante revisar ativamente, praticar questões e também dar uma voltadinha ali, às vezes, na teoria, quando é necessário, principalmente quando a gente percebe que a análise de desempenho, nossa, não está legal e a gente precisa reforçar aquele conteúdo.